Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais essa jornada de preparação com o Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente crucial para a prova: atos e poderes administrativos. É isso aí. Esse é um daqueles assuntos que podem de verdade ser o divisor de águas na sua aprovação. A nossa missão aqui é desvendar cada detalhe e transformar qualquer dúvida em certeza absoluta. E para nos guiar nessa missão, toda a nossa análise de hoje é baseada no caderno de treinamento número 13 do incrível projeto Alero Turbo. É um material cirúrgico feito sob medida para quem busca a aprovação. E é fundamental a gente começar dando o devido crédito, né? Este encontro é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o idealizador e grande mentor do projeto Alero Turbo. Todo o mérito do conteúdo que vamos discutir pertence a ele. Então, vamos dar uma olhada no nosso mapa de hoje. A gente começa com os fundamentos que são a base de tudo. Depois, a gente mergulha na força dos atos e nas ferramentas do poder que a administração usa. Na sequência, a gente vai entender como os atos se extinguem e aí vem a melhor parte, um treinamento de elite com questões reais da FGV. E para fechar, aquela síntese final para fixar o que realmente importa. Vamos com tudo. Certo, então vamos começar pela fundação. Pensa num prédio. Sem o alicerce sólido, ele desaba. Com ato administrativo, é exatamente a mesma coisa. Ele precisa de pilares de validade bem firmes. Exato. Entender essa estrutura é o primeiro passo para não cair em nenhuma pegadinha. Se faltar um desses pilares, o ato inteiro pode ser invalidado. E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão, a queridinha da FGV. Quais são os 5 pilares que sustentam um ato administrativo válido? Para responder isso e nunca mais esquecer, o professor Lessa nos dá uma ferramenta de memorização sensacional. É uma daquelas dicas que salvam pontos preciosos na prova. E a ferramenta mágica é o mnemônico COF FOMO OB. Vamos lá. CO de competência, que é saber quem tem o poder legal para agir. FI de finalidade, que é sempre, sem exceção, o interesse público. Seguindo, FO de forma, ou seja, o jeito que o ato tem que aparecer, que geralmente é por escrito. MO de motivo, que são os porquês, as razões de fato e de direito que justificam o ato. E, por fim, OB de objeto, que é o efeito prático que o ato vai produzir. Gravou? COF FOMO ROB. Agora, atenção máxima, luz vermelha piscando. Esse é um alerta clássico da FGV. Eles adoram tentar confundir excesso de poder com desvio de poder. Mas pra gente, essa confusão acaba hoje. No excesso de poder, o erro está na competência. O agente simplesmente faz algo que não podia fazer, que estava fora da sua alçada. Já no desvio de poder, o erro está na finalidade. O agente até tinha competência, mas usou para um fim pessoal, para se vingar de alguém, por exemplo, e não para o interesse público. Ok, com a base dos elementos bem sólida, a gente pode avançar. O que é que dá aquela força, quase um superpoder, para os atos administrativos? São os seus atributos. Exato. Como o professor Lessa destaca, essa é a força dos atos. São características especiais que fazem eles serem tão diferentes e impactantes em comparação com os atos da vida privada. E para memorizar essa força, temos outro mnemônico poderoso: PAT. O P é de presunção de legitimidade, ou seja, todo ato administrativo já nasce sendo considerado válido e verdadeiro, até que alguém prove o contrário. O A é de autoexecutoriedade, que é o poder que a administração tem de botar suas decisões em prática por conta própria, sem precisar pedir licença para o judiciário. O T é de tipicidade, que significa que o ato tem que estar previsto em lei. E o I é de imperatividade, que é o que faz o ato valer para todo mundo, quer a pessoa concorde, quer não. Certo, já dominamos os elementos e os atributos. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas da administração pública. Como é que o Estado age no dia a dia? Ele usa os chamados poderes administrativos. É fundamental entender que cada poder é uma ferramenta diferente, para uma situação diferente. Confundir isso na prova é um erro fatal. Essa tabela organiza tudo de forma muito clara. O poder vinculado é aquele em que a lei manda e o agente obedece, sem espaço para escolher. Já no discricionário, a lei dá uma margem de escolha baseada na conveniência e oportunidade. Isso aí. O hierárquico organiza a casa, a estrutura interna, com ordens, fiscalização. O disciplinar serve para punir quem tem um vínculo especial com o Estado, como um servidor público. O regulamentar permite que o chefe do executivo explique melhor as leis com decretos. E, por último, o famoso poder de polícia, que limita direitos de todo mundo em nome do bem-estar coletivo.
E por falar em poder de polícia, a gente chega num ponto que é música para os ouvidos da FGV. A confusão entre poder disciplinar e poder de polícia. A pergunta é simples, mas a resposta vale ouro. Qual é a linha que separa um do outro? Onde está o detalhe que resolve a questão? E a resposta está numa única palavra mágica: vínculo. É simples. Se a pessoa que sofre a ação do Estado tem um vínculo especial com ele, como um servidor, um aluno de escola pública, uma empresa com contrato, então o poder exercido é o disciplinar. Perfeito. Agora, se a pessoa é um cidadão comum, sem esse laço específico, aí a gente está falando do poder de polícia. A multa de trânsito é o exemplo clássico de poder de polícia. Já a suspensão de um servidor por uma falta é puro poder disciplinar. Entendido isso, não tem mais erro. Bom, tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. E com os atos administrativos não seria diferente. Já vimos como eles nascem e como eles atuam, agora vamos ver como eles morrem, ou seja, como são retirados do mundo jurídico. É isso mesmo. Vamos falar das formas de extinção, outro tema cheio de detalhes que as bancas, especialmente a FGV, adoram explorar. O duelo de titãs aqui é entre anulação e revogação. A anulação acontece quando o ato nasceu doente, com vício de ilegalidade. Por isso, o efeito dela é ex tunc, que é como se apertasse o delete e apagasse o ato e seus efeitos desde o comecinho. Já a revogação é diferente. Ela atinge um ato que nasceu perfeito, totalmente legal, mas que, com o tempo, deixou de ser interessante, de ser conveniente. Por isso, o efeito dela é ex nunc, ou seja, daqui para frente, respeitando tudo que já aconteceu. E além dessas duas gigantes, temos outras formas. A cassação, que rola quando o beneficiário do ato pisa na bola e descumpre as regras. Pensa numa rádio que perde a concessão por não seguir a lei. Temos também a caducidade, que é quando vem uma lei nova e o ato antigo simplesmente não pode mais existir. E a contraposição é a mais lógica. Um ato novo é publicado com um conteúdo contrário a um ato antigo, tipo a exoneração que se contrapõe à nomeação. Muito bem, passamos pela teoria, pelos conceitos, pelas diferenças, agora é hora da verdade. Vamos colocar todo esse conhecimento à prova. Chegou a hora do nosso treinamento de elite. Vamos encarar questões reais da FGV, no estilo que você vai encontrar na prova, para ver se o conteúdo realmente ficou fixado. Preparados? Vamos lá. Primeira questão na tela. Um clássico sobre vícios. O agente de trânsito tem competência, mas ele multa um desafeto pessoal sem ter infração nenhuma, só por vingança. A pergunta é, qual é o vício desse ato? A chave aqui é pensar na motivação real do agente, na intenção dele ao praticar o ato. A competência ele tinha, mas e o resto? E a resposta, conforme o gabarito comentado pelo professor Lessa, é desvio de finalidade. O problema não foi a competência, mas sim a finalidade do ato. Exatamente, ele usou o poder que o Estado deu a ele para um objetivo pessoal, mesquinho, de vingança. Isso é a definição perfeita de desvio de poder. A finalidade foi desviada do interesse público. Vamos para a próxima. Agora sobre o poder hierárquico. A FGV quer saber qual das opções apresentadas não é uma consequência desse poder. Fiquem atentos ao não. As alternativas trazem coisas como dar ordens, fiscalizar, delegar e, por último, aplicar sanções a empresas contratadas. Qual dessas destoa do resto? Qual não tem a ver com a relação chefe-subordinado? E a resposta certa é a última. Como a gente viu agora há pouco, aplicar uma punição numa empresa que tem um contrato com a administração se baseia justamente nesse vínculo contratual. Portanto, isso é exercício do poder disciplinar e não do hierárquico. Não existe uma relação de hierarquia entre o órgão público e a empresa contratada. A questão é uma aplicação perfeita daquele conceito que a gente diferenciou. Ufa! Passamos pela teoria, pela prática, resolvemos questões. Agora, para garantir que o mais importante fique na memória, vamos para a nossa síntese final. É aquela revisão turbo com os pontos que são a nata do conteúdo, aquilo que precisa estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos lá, revisão relâmpago. Elementos do ato administrativo, COFIFOMOB. Atributos do ato, PATI. Anulação é para ato ilegal e o efeito é ex tunc, ou seja, volta no tempo. Revogação é para ato legal e o efeito é ex nunc, só vale daqui para frente. E a diferença de ouro, poder disciplinar é para quem tem vínculo com a administração, poder de polícia para quem não tem vínculo. Isso aqui é o extrato mais puro do caderno do professor Lessa.
E para fechar, a gente traz uma reflexão muito forte que o professor Lessa sempre coloca em seus materiais. O conhecimento que a gente adquiriu hoje não serve para criar um Estado que mete medo, um espírito de escravidão. Muito pelo contrário. Entender os limites e os fundamentos do poder é o que garante que ele seja usado com justiça, para servir. A atuação de quem passa num concurso deve ser vista como um ato de serviço, de cuidado, de adoção e não de temor. E assim chegamos ao fim. Lembrando que esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se este conteúdo ajudou na sua preparação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente quando o próximo resumo for liberado. Um grande abraço e até a próxima!